nome é André e hoje eu vou te mostrar coisas fascinantes e ao mesmo tempo muito perturbadoras. Os vales de Ica e Nazca, na costa sul do Peru, escondem mistérios ainda incompreensíveis pela humanidade. As pedras de Ica coletadas pelo Dr. Cabreira e outros exploradores hoje estão armazenadas principalmente no seu museu particular, no Museu de Ica, no Museu de Aeronáutica em Lima e no Museu Naval em Callao. Nessas pedras foram gravados milhares de desenhos descrevendo cenas que não batem com a história que nos ensinaram. O Dr. Javier Cabreira Darquia era um professor de medicina aposentado que chefiava o Departamento de Medicina da Universidade de Lima em 1966 e também foi nomeado diretor de cultura da província de Ica. No seu aniversário de 42 anos, um velho amigo dele, o fotógrafo Félix Liosa Romero, presenteou ele com uma pedra que tinha um desenho para ele usar como peso de papel. Era uma pedra de Ica. Ica fica numa área relativamente pequena, cerca de 300 quilômetros de Lima, no Peru. Elas foram vendidas para o fotógrafo por um fazendeiro das redondezas que afirmou que tinha encontrado pilhas e mais pilhas de rochas em vários desfiladeiros e cavernas perto das linhas de Nazca. Essas pedras com desenhos, com conhecimentos de medicina, zoologia, astronomia e outras coisas chamaram a atenção do médico. Então, ele adquiriu uma coleção de 600 artefatos de pedra gravados de propriedade dos irmãos Solté. Depois, o Dr. Cabreira aumentou seu arquivo, comprando pedras de moradores locais que alegaram que tinham achado elas quando eles estavam fazendo escavações em tumbas. Por volta de 11.000 a 15.000 dessas pedras se tornaram parte da coleção privada do Museu Cabreira. Mas levando em conta todas as pedras que foram distribuídas a colecionadores particulares, existem mais de 50.000 pedras. Acredita-se que existam ainda cerca de 200 a 300.000 pedras enterradas ou escondidas no subsolo. Ele então começou a formar uma biblioteca e organizou mais de 15.000 pedras esculpidas ou gravadas, segundo ele, por uma sofisticada civilização desconhecida há mais de 200 milhões de anos atrás na Terra. Esse médico, por mais de 40 anos, estudou e organizou essas pedras, antes de morrer de câncer em 30 de dezembro de 2001. As pedras de Ica gravadas com desenhos são pedras de rio de andesito que pesam entre 15 gramas e 500 quilos, de comprimentos que variam de vários centímetros a 1 metro. As imagens de pessoas, ou mais corretamente falando, hominídeos, gravadas nas pedras de Ica, diferem dos humanos modernos com sua representação de uma cabeça anatomicamente bem maior. A relação entre o tamanho da cabeça e o tronco desses seres é entre 1:3 e 1:4, e suas cabeças mostram uma testa inclinada. E para os seres humanos modernos, essa proporção está entre 1:7 e 1:8. Esses hominídeos parecem pertencer a um ramo diferente da árvore Homo sapiens, algo como um Neandertal muito grande ou um outro tipo de hominídeo gigante.
1968, o arqueólogo peruano Pécia Acereto, representante do Departamento Nacional de Arqueologia do Peru, era responsável pelas escavações nos antigos cemitérios de Paracas, Ica de Max Uli e Tomaluz, e depois de uma quantidade considerável de trabalho, ele conseguiu encontrar uma pedra gravada in situ numa tumba, o que provou a autenticidade desses artefatos. Em 28 de janeiro de 1969, os resultados da análise laboratorial conduzida pelo professor Frenchen e seus assistentes na Universidade de Bonn, na Alemanha, mostraram que as pedras de Ica eram de andesito e estavam cobertas por uma pátina ou película de oxidação natural que também cobria as gravuras, permitindo deduzir que elas eram realmente muito antigas. Ryan Drum, um biólogo americano da Universidade Estadual de Iowa, fez estudos de pós-doutorado em biologia celular com um microscópio eletrônico nas universidades de Bonn, na Alemanha, e na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Na década de 70, ele trouxe 2 pedras de Ica para os Estados Unidos e realizou uma análise microscópica delas. A análise das pedras revelou uma pátina fina, sujeira incrustada e oxidação natural, evidências sólidas de autenticidade, confirmando que elas não poderiam ser de origem recente. Além desses indicadores de idade, as pedras exibiram também um extenso acúmulo de salitre e até mesmo um crescimento de líquen em algumas ranhuras das pedras. As superfícies das pedras foram examinadas usando microscópios de dissecção equipados com iluminação de luz episcópica incidente. As regiões esculpidas, mostrando um possível metal reagido, foram levantadas com uma fita de carbono e analisada por imagem eletrônica de varredura e retrodispersão. Nenhum metalóxido hidróxido, derivado de ferro ou cobre, foi observado. A ausência de arsênio e alguns vestígios de estanho detectados nas pedras indicaram um indício de bastante antiguidade. O relatório concluiu que essas pedras teriam sido gravadas muito mais de 2.000 anos atrás. Em 1974 e 1975, baseado no conhecimento dos desenhos das pedras, o Dr. Cabreira anunciou que o hormônio contra a rejeição de órgãos em transplantes deveria ser procurado nos fluidos de uma mulher grávida. Então, em 1980, uma equipe de médicos ingleses chegou a essa mesma conclusão. Laboratórios na Alemanha autenticaram as incisões feitas nas pedras de Ica, que foram esculpidas em rochas vulcânicas, um mineral muito duro, e concluíram que seria praticamente impossível o manejo desses detalhes artísticos com ferramentas primitivas. Alguns geólogos interpretaram os mapas de várias pedras que mostram configurações estranhas do nosso planeta e, usando projeções de computador, chegaram à conclusão que alguns ângulos e massas de terra correspondem à geografia da Terra há 13 milhões de anos atrás. A biblioteca tem pedras que descrevem cirurgias avançadas de transplante de coração, fígado e rim, parto cesariana, o funcionamento do cérebro, conhecimentos de acupuntura e engenharia genética, imagens de continentes perdidos e o conhecimento de uma futura catástrofe global. A Biblioteca de Pedras de Ica está organizada basicamente por 7 temas. 1. Cavalos polidáctilos, elefantes pré-históricos, camelos pré-históricos e alguns outros animais. 2.
Dinossauros incluindo Triceratops, Stegossauros, Brachiossauros, Pterossauros, Iguanodontes, Tiranossauros e Pterodátilos, algumas cenas de homens caçando e domesticando uma variedade de dinossauros, em particular o Brontosaurus, o Tiranossauro Rex, Stegossauros e Pterodátilos, e uma cena que impressionou muito o Dr. Cabreira, que foi o desenho de um ataque mortal a um dinossauro, onde os caçadores parecem mostrar um grande conhecimento de anatomia do animal, fazendo um corte no centro do nervo crítico da coluna, que infligiria uma morte rápida e sem agonia para o animal. Três. Semi-homens e semi-pássaros, como sereias e quinaras, que são figuras da mitologia budista e hindu, que são metade homem e metade cavalo, ou metade homem e metade ave. 4. Pessoas montadas em cavalos polidáctilos, elefantes pré-históricos, alticameluces e dinossauros. 5. Operações de ablação, ou seja, o fechamento de veias em membros, transplante de rins, corações, trepanação de crânios, recolocação de cérebros e outras coisas mais. 6. Mapas geográficos e estelares com imagens de continentes conhecidos e desconhecidos, os sóis, as estrelas, cometas e pessoas observando eles. 7. Cenas sexuais que eu não vou mostrar nesse vídeo. Numa das pedras mostra a passagem de um cometa, hoje conhecido na astronomia como cometa Kohoutek. Nessa pedra, 3 homens observam o céu com telescópios. E esses homens previram que esse cometa passaria pela Terra no dia 24 de dezembro de 1974, quando no céu daria para ver os planetas Júpiter e Vênus e a posição da nebulosa de Cabeça de Cavalo. E no dia 24 de dezembro de 1974, isso aconteceu. Essa avançada civilização mostrada nas pedras de Ica tinha o conhecimento para viajar pelo espaço sem utilizar os combustíveis que utilizamos hoje. Conheciam os planetas, as estrelas, as galáxias e sabiam da existência de vida em outros planetas. Mas o que é que aconteceu com essa civilização? Essa civilização tinha um grande conhecimento tecnológico e sabia que a Terra era cercada por um cinturão eletromagnético, hoje conhecido como cinturão de Van Allen. Nas pedras de Ica existem inscrições onde aparecem pirâmides construídas na linha do Equador que serviam para captar e distribuir a energia elétrica pela Terra. Eles também usavam essa energia para influenciar eventos astronômicos. De acordo com alguns desenhos dessas pedras, antigamente a Terra tinha 3 luas que giravam ao seu redor, sendo que 2 delas eram menores do que a nossa lua atual. Algumas pedras mostram desenhos onde eles fazem procedimentos que aumentam o magnetismo da Terra, causando a atração das 2 luas menores, desencadeando um enorme cataclisma. Com o impacto das luas, o continente da Atlântida foi deslocado e formou parte da Europa e da África, e o continente de Mu formou parte da Ásia, Malásia e algumas ilhas do Pacífico. A elite dessa sociedade, sabendo que ia acontecer essa catástrofe, se preparou para ir embora da Terra e ir para um outro planeta na constelação de Pleiades, que é um agrupamento de estrelas na constelação de Touro, que eles já conheciam porque eles tinham vindo de lá. A evacuação da Terra aconteceu no espaço-porto de Nazca. Essa planície tem milhares de linhas geométricas e animais desenhados, e o mais interessante é que só são vistas do alto. E se essas pedras forem uma espécie de coleção de livros deixados por uma civilização que viveu na Terra há milhões de anos atrás?
E se isso aconteceu há milhões de anos atrás, significa que essa raça de seres hoje está muito mais evoluída e com uma tecnologia muito além do que a gente consegue imaginar. Então, o que os seres humanos representam hoje para esses seres? Crianças? Selvagens pré-históricos? Ou animais como chimpanzés?